Boa noite. Hoje são 27 de 5 de 2019. Estamos com Arthur Arcanjo Silva, de 13 anos de idade, autor de 2 livros que falam de suspense, o segundo em fase de acabamento. Há 7 meses, Arthur se dedica à área de literatura. Está concluindo a 8ª série. A inspiração dos livros veio de uma história que eu mesmo viu na internet. Trata-se do jogo da esquerda/direita. Tudo começou a partir deste contexto. Por gentileza, Arthur, seja bem-vindo ao programa Luciano e meus convidados. Sente aqui. Por favor. Vamos, aqui tudo é ao vivo, a gente tem que conversar direitinho para enquadrar. Faça mais para cá um pouquinho, para enquadrar bem na live. Ótimo. Estão nos ouvindo nesse momento, fique à vontade. Boa noite. Pode se expressar, falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Boa noite a todas as pessoas que estão me assistindo. Boa noite à minha avó Lúcia, as pessoas da minha família que podem estar assistindo. E boa noite a todo o público que está vendo essa live. Tá. Vamos começar essa entrevista fazendo uma pergunta a você, Arthur. Você parece ser muito ligado em trilha sonora de filmes misteriosos. Como é que você explica isso, por gentileza? Eu não sei, às vezes eu tenho vontade de... Eu entendo bastante das trilhas sonoras dos filmes, sabe? Quando eu gosto muito de um, eu fico vendo as músicas, sabe? Com o tempo eu fico pegando jeito nessas coisas. Se você quiser explicar mais alguma coisa a respeito dessa pergunta, fique à vontade, tá? Explicar se aprofundar mais na pergunta, viu? Tá. Não tem nada. Tá. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer a você é o seguinte: como é que você se define quando diz não se interessar pelas pessoas, e sim nas obras em que elas fazem? Você pode se estender, falar aquilo que você quiser, aquilo que você tem vontade, não tenha vergonha de nada. Aqui é tudo família, tá? Por isso, não se preocupe, diga o que você achar por bem. Isso aí que eu tenho é porque, mais ou menos meio que, é porque eu vejo as obras que as pessoas fazem, tipo os livros, a história, essas coisas, né? Mas eu não vejo mais para a pessoa, e sim mais para a obra, porque geralmente eu me interesso mais na obra do que na trajetória da pessoa, tipo, não é uma coisa que eu vou acompanhar, essas coisas. Estou entendendo. Também você diz que sua ideia mudará com o tempo. O que é que você quer dizer com isso? Que a sua ideia vai mudar com o tempo? Com isso eu quero dizer que, tipo, eu não tenho nada pré-determinado, digamos assim. Eu não vou, meio que... Não sei se eu vou viver como ser escritor, não sei se eu vou pegar outra área, uma área como medicina, advocacia, essas coisas. Eu não sei o que eu vou fazer quando eu tiver adulto, sabe? Então, é isso. Mais ou menos é isso, né? Por aí. Já você vai saber que a traição no casamento, ela é benéfica. Também, isso daqui a pouco eu vou explicar. Você também vai saber como você deve se livrar do mau humor. Saiba como. Daqui a pouco eu explicarei isso. Conheça a fragilidade dos aeroportos brasileiros. Já estarei explicando essas coisas aqui para as pessoas tomarem conhecimento. Uma outra pergunta, Arthur, que eu gostaria de fazer para você
Que prazer você vê muito na internet tudo sobre terror. Qual é o prazer que você vê em tudo isso? Eu não sei, eu faço isso mais para passar o tempo do que não é, eu gosto disso, é como um hobby, é como um passatempo, mais para isso, sabe? Como um passatempo. É um passatempo. Então vamos para outra pergunta. Você disse não se considerar um garoto normal. Eu gostaria que você explicitasse isso para o público. Você não se considera um garoto normal. Por que você não se considera esse garoto normal? Porque eu sou meio reservado, eu faço esse tipo de coisa estranha, eu tenho poucos amigos e isso não é uma coisa comum para as pessoas da minha idade. Não estou dizendo que isso seja um defeito ou alguma coisa assim. Eu estou dizendo que eu não me acho normal porque eu não sou como as pessoas da minha idade e esse tipo de coisa. O que é que você acha que as pessoas da sua idade fazem e que você não faz? Você pode ficar tranquilo, Tá bom, pode ficar à vontade. Você está em casa, não se preocupe se seu papai está assistindo, sua mãe está assistindo. Você não deve se preocupar com nenhum dos dois nesse momento. Você tem que ser você, como personalidade, como ser humano, como uma pessoa normal. Tá. Só que com as suas particularidades, que o grande público está aqui para compreender. Porque cada entrevistado é uma história diferente, é um universo diferente, é uma conduta diferenciada. Portanto, eu gostaria que você explicasse melhor sobre isso. Tá, o que o senhor tinha perguntado? Tinha perguntado. Você disse não se considerar um garoto normal. Sim. Eu gostaria que você explicitasse melhor sobre isso. Mas eu já falei. Não, eu sei que você falou. Aí eu lhe perguntei em contrapartida o que é uma pessoa normal para você e o que é uma pessoa não normal para você. Uma pessoa normal é uma pessoa que... Não, umas pessoas normais são várias pessoas juntas que têm coisas que são parecidas, não iguais. Pessoas que têm características que são iguais, no sentido de maioria. E a normal é uma pessoa que não tem isso. Mas eu gostaria que você fosse mais fundo nesse sentido. Porque até eu agora me perdi um pouco na sua resposta. Porque quando um ser humano abre a boca e diz eu me considero uma pessoa, não me considero uma pessoa normal, então, para o público compreender melhor essa sua maneira de falar, de explicitar, de sentir, é necessário que haja assim, uma resposta mais profunda para que a gente possa compreender o que é para você o normal e o que é para você o anormal. Eu não, em nenhum momento, não estou dizendo que isso seja um defeito ou uma qualidade. Eu estou dizendo que isso são características que cada pessoa tem, entende? É uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Existem várias pessoas normais que devem estar assistindo isso e pessoas que não são normais que estão assistindo isso. Essa é o live. Você acha que uma pessoa que não esteja assistindo esse programa, essa pessoa não é normal? Não estou dizendo isso. Certo. Tá. Mas você disse assim, não. Por favor. Para poder não dar. Então, é o seguinte. Uma pessoa, você falou assim, uma pessoa que está assistindo, para você considera uma pessoa que está assistindo esse programa com você considera essa pessoa o quê? Normal ou anormal? Não foi isso que eu falei. Eu falei que existem várias pessoas diferentes que sejam normais e anormais que podem ou não estar assistindo isso. Eu não estou tentando classificar as pessoas como quem assiste e quem não assiste esse programa. E só porque a pessoa não assiste quer dizer que ela é diferente. Não. Eu estou tentando dizer que tem... O seu público ele é muito variado, esse tipo de
coisa. Pode ter qualquer tipo de pessoa assistindo a gente agora. Isso. Não, tudo bem. Para variar um pouco, nós vamos falar aqui uma curiosidade. Vamos falar nas cidades que mais crescem no Brasil na atualidade. Ribeirão Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Jundiaí, São José do Rio Preto, Piracicaba, Franca, Taubaté, Limeira e São Carlos. Esse programa ele tem uma filosofia de soltar algumas coisas diferentes daquilo que se está perguntando ao entrevistado. É um programa de curiosidade, é um programa de cultura, de entretenimento e de entrevista. E quem está ao meu lado, para quem acessou nesse momento a live, nós estamos aqui com o Arcanjo Silva, um garoto de 13 anos, mora em Massapê, e ele lançou um livro, está em processo do segundo livro, e que ele está tentando explicar a sua filosofia de vida, o que você pensa das pessoas em geral. Então vamos para uma outra pergunta para você responder para o grande público. Você não viraria um político porque você vê nos políticos muita corrupção. Foi isso que eu percebi quando eu estava conversando com você. Então eu gostaria que você explicasse sobre isso. Você diz, eu não gostaria de virar um político, porque dentro da política há muita corrupção. Então eu gostaria que você desse uma explicação, até um pouco assim mais longa, porque realmente a política no Brasil no momento, ela deixa a desejar. E isso que você falou é uma coisa muito interessante. E o público gostaria de ouvir a particularidade de uma criança de 13 anos de idade, provando a sua capacidade, a sua inteligência, que foi detectada por muita gente e por mim no dia que eu conversei com você. Então, responda isso que eu estou lhe perguntando. Tá. Em primeiro lugar, eu não estou querendo dizer que a maioria dos... não estou querendo dizer que todos os políticos são ruins, ou que eu estou tentando mandar vocês apoiarem ou não apoiarem alguém. Eu estou tentando falar que, na maioria das vezes, a política, a justiça e as coisas em que comandam a sociedade, em que fazem parte da sociedade, na maioria das vezes elas são falhas. A saúde não funciona, a segurança não funciona, a educação não funciona. E, na maioria das vezes, a política também não funciona. As pessoas acabam sendo enganadas por políticos que são pessoas egoístas que vão roubar o dinheiro das pessoas e esse tipo de coisa. Eu não viraria um político porque eu tenho certeza de que eu não iria conseguir consertar esses problemas. Porque eu acho que isso é muito para uma pessoa só. Essa concepção que você tem das palavras que você acabou de proferir, eu perguntaria a você, desde quando? Hoje você tem 13 anos. A partir de que ano você começou a despertar seu interesse, não por política, mas para compreender até que ponto os políticos devem ou não merecerem a nossa credibilidade? Isso não é uma coisa em que eu pesquisei, em que eu me interesso. Para falar a verdade, isso deve ter sido só um dia ou outro em que eu devo ter assistido o jornal e devo ter pensado alguma coisa assim. Mas é uma coisa em que às vezes eu acabo pensando nesse tipo de coisa, mas o que eu tinha para falar sobre isso, eu acho que eu já falei. Você quer aprender, é o seguinte, antes de eu falar sobre isso, eu sei, sou seu amigo, os papais estão aqui, fique à vontade, tá? Eu vou fazer uma propaganda de uma pessoa que todos nós, quando tínhamos uma idade pequena, a gente passou por certas dificuldades, porque a maioria dos nossos pais, eles não puderam fazer algo
daquilo que um jovem de 18, 20 anos gostaria de ter. É aquela vontade de crescer, viajar, ganhar dinheiro. Portanto, eu conheci uma pessoa em Massapê muito interessante, morando num bairro de periferia. O nome dele é Isaac. E eu descobri nele um potencial muito grande em termos de musicalidade. E ele me falou que ensina violão, cavaquinho, ensina contrabaixo, e ele dá aula a algumas pessoas em Massapê a R$ 50. Isso foge um pouco do programa que eu estou perguntando. Já já a gente volta, tá? É apenas um parênteses que eu estou fazendo, porque tudo isso que eu estou falando, o Francisco já passou, a esposa dele já passou, eu já passei, foram as dificuldades no começo da vida da gente. E quando a gente vê casos dessa natureza, a gente fica emocionado e de uma maneira ou de outra a gente tenta ajudar as pessoas. Portanto, essa pessoa, onde é que eu quero chegar? Ele é um grande professor de cavaquinho, um grande professor de contrabaixo, um grande professor de guitarra. Pode tomar água, fica com vontade, não precisa se preocupar com o papai, por favor. Quem é a estrela aqui é você. Não sou eu, nem sua mãe, nem seu pai. Fique tranquilo. Então, essa pessoa toca todos esses instrumentos e ele, para sobreviver na mídia, ele gostaria que aparecesse muitos alunos para ele ensinar. Primeiro, para ele dividir a arte que ele tem com as pessoas que têm vontade de aprender um instrumento musical. E em segundo lugar, ele gostaria de ganhar o dinheirinho dele, como todos nós, quando somos jovens, a gente quer chegar a um determinado lugar. Portanto, o Isaac está dando aulas aqui nos Céus, que é a emissora de rádio onde nós estamos, onde eu trabalho toda segunda-feira com o programa Luciano e seus convidados. O telefone dele é 994 18 14 54. Vou repetir. O telefone dele é 994 18 14 54. Então, as pessoas que estiverem nos assistindo, que tiverem vontade de tocar um violão, um instrumento qualquer, é só ligar para esse número, o Isaac vai te atender muito bem e vocês vão marcar se é do seu interesse aprender a tocar um instrumento. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, se você quiser mudar a sua aparência para mais jovem, conheça as técnicas do Dr. Jorge Pinto e fique na mídia por um grande tempo, por um bom tempo. Ele atende no Shopping de Apaba, em Tianguá, em Sobral, no edifício Cameron Tower, 4º andar, ao lado do shopping. E em Santa Quitéria ele também atende. E brevemente estará atendendo em Teresina. O telefone dele é 999-99-8840 e 992-44-68-33. Vamos voltar para o meu amigo Arthur, ele que tem muita história para contar e nós temos muito que aprender com você. Não é verdade? É verdade. Tem muito que aprender com você. Porque você se considera um estranho no ninho para os coleguinhas de sua aula, de seu colégio. E para seus familiares também, você se considera um estranho no ninho. Eu queria que você me explicasse, por detalhes, por que você chegou a essa conclusão. Eu já falei no partes anteriores da entrevista, né, sobre estranheza, sobre esse tipo de coisa, né, de estranheza. E eu já expliquei para mim o que é estranheza e sobre esse tipo de coisa. Eu acho que eu já respondi essa pergunta antes para as pessoas.
Não, porque as perguntas anteriores que eu fiz a você, tudo bem, tem uma ligação com essa. Mas essa é mais profunda, essa é mais direta. E por você ter esse pensar, não fique pensando você que as pessoas vão lhe ridicularizar, não. Porque a nossa mão tem 5 dedos. Cada um dedo é diferente do outro, não é verdade? Então o teu pensar não significa dizer que será diferente ao ponto de alguém achar estranho. Não. Simplesmente, cada pessoa tem uma maneira de se comportar. Existe médico de um jeito, médico de outro, professor de um jeito, professor de outro. E você é uma criança de 13 anos, por você não fazer determinadas coisas que uma criança da sua idade não faz, não significa dizer que você é um ET, é um extraterrestre, é um OVNI. Não, em absoluto. Pelo contrário, você é um caso de estudo. Por quê? Porque você não faz parte de uma massa, não diria falível, uma massa convencional. Então, por você ser diferente, é por isso que nós queremos nos aprofundar dentro das suas entranhas, para a gente conhecer melhor o seu universo. Então, eu gostaria que você explicasse aquilo que você pensa no futuro, no passado, no presente, porque essa diferença é em você. Você queria tanto que eu respondesse a pergunta? Eu quero, faço questão, e todo mundo que está do outro lado nos assistindo, eles Quantas estão... pessoas? Não só isso, porque isso aqui é só o começo. Isso aqui mais tarde vai aumentar muito mais. Você pode até ler, você quer ler as pessoas que estão assistindo? Não, eu já li as pessoas. Mas eu gostaria que você falasse que elas que estão lá se sentem bem. Saber que o nome delas está sendo divulgado nas lives. Você quer falar o nome delas? Pode falar. Essas que estão aqui na live. Não só para as pessoas? Tá. Diga o nome delas. Salve pro João Neto, pro Raimundo Araújo Neto. É. Araújo Neto é o nosso ouvinte, cadeira cativa. Ele mora em Foz do Iguaçu, é irmão do Totônio. É uma pessoa que está sempre antenada no nosso programa. Continue falando. Para o Laiane Ricardo e para Baiano Oliveira. Pois não, eu agradeço juntamente com o meu entrevistado, todas as pessoas que estão antenadas no nosso programa. A socióloga Catarine Karim diz que traições discretas revigoram as relações matrimoniais e que, quando descobertas, elas deveriam ser toleradas. Isso é uma coisa realmente muito complexa. Isso é uma coisa difícil das pessoas compreenderem e aceitarem. Mas, se a gente parar para refletir, isso aí tem um fundamento muito profundo. Porque é através da dor que a gente cresce, que a gente evolui. E a traição é nada mais e nada menos, se a minha concepção de pensar e falar, é uma maneira de um dos dois sentir essa dor. E através dessa dor, quando você tem uma espiritualidade aflorada dentro de você, você começa a evoluir espiritualmente e você perdoa o seu companheiro. E a partir daquele momento, se havia alguns esqueletos no comportamento do casal, eles começam a tomar uma direção para o bem. Agora, quando as pessoas enveredam por um pensar diferenciado, aí o casamento tende a se destruir. Mas, na verdade, eu concordo com isso que eu acabei de ler, devido a essa colocação que eu acabei de fazer. Você não gosta de ouvir música. Você me relatou isso. Você não gosta de ouvir música, com exceção à banda Imagine. Como é que é a pronúncia certa aí que você falou para mim? Imagine Dragons. São letras com metáforas.
esta é uma coisa meio escondida, que você falou para mim, obscura. Como é que é isso? Se você... Que banda é essa? Vamos começar pela banda. Ah, Que banda é essa que você se antenou, curtiu, continuou curtindo, gostou? Me fala dessa banda, porque eu sou roqueiro, sou conhecedor de música nacional e internacional, e eu não conhecia essa banda. Primeiramente, eu queria que você falasse dessa banda para mim, tá. para engrandecer o meu currículo. Tá bom. Sobre essa banda, acho que o primeiro sucesso dela, se eu não me engano, foi lá para 2010, que foi a Radioactive, e depois dela, ela foi fazendo várias músicas, tipo uma, duas, ou talvez três para cada ano. E aí cada música que dava, meio que dava certo nessa época, meio que estourava nas coisas dos Estados Unidos. Para as pessoas que tiverem curiosidade, né, que estão vendo a live, até recomendo que vocês abrirem uma aba e botar no YouTube alguma, a Imagine Dragons, botar alguma música, talvez, para poder escutar e saber mais ou menos como é que é. Você falou da banda, agora eu gostaria que você desse continuidade falando da metáfora que você fala aqui da obscuridade. Você falou que coisa meio escondida, essa banda tem uma coisa meio escondida e obscura. Como é que é isso? Algumas músicas, a maioria das músicas elas são bem legais porque elas falam sobre, digamos, coisas humanas, digamos assim, sobre coisas em que os seres humanos passam, mas é meio, digamos, escondido. Tipo, a música Martini, eu acho, ela fala sobre injustiça, eu falo sobre injustiça no geral. Metro fala sobre fortalecimento, Believe fala sobre o sofrimento no geral. Enfim, cada música tem uma coisa assim, sabe? Um tema profundo. Mas na verdade, há quanto tempo você curte essa banda? Não sei, talvez um ano, talvez dois. Casualmente você conheceu ou foi através de algum filme de terror? Como é que foi que você conheceu essa banda? Não, acho que eu devo ter visto em algum lugar na televisão. Não sei. Não está lembrado. Certo. E você poderia dizer se você curte, gosta de alguma outra banda internacional? Não. Nenhuma? Por quê? Você não se interessa por outra banda? Não. As músicas em que eu escuto, geralmente, em que eu digo, são, digamos assim, são de outros artistas, outras pessoas, mas eu não acompanho esses artistas, não acompanho essas pessoas. Não acompanha. E da música popular brasileira, a nossa música brasileira, tem alguém que você admira, que você gosta? Tem alguém na Não. música brasileira? Não, no Brasil não. Interna. Hã? Não pode. Trabalha. Não. Não se liga no seu pai e na sua mãe. Tá. Não, no Brasil não tem muito. Não tem artista que eu goste, música que eu goste, que venha aqui do Brasil. Para mim, isso é um tanto estranho, porque nós temos muitos músicos brasileiros que estão aí na mídia, pessoas que fazem músicas muito bonitas, que são sucesso até lá fora. Não tem nenhuma que você goste? Nunca ouviu falar numa banda, num cantor, numa cantora brasileira que te despertasse um pouco de curiosidade para conhecer? Eu não digo que eu não escuto, que eu escuto, quer dizer, eu falei que eu não escuto, né? Mas sobre interesse e curiosidade, às vezes bate na minha cabeça o Alok, o DJ Alok, sabe? Essa pessoa eu não conheço, essa pessoa, mas tudo bem a respeito. Nós temos muita gente no Brasil que faz música e que faz sucesso lá fora. O Alok é um... Eu posso citar muitas outras pessoas. Eu
Posso citar Ivan Lins. Ivan Lins, o trabalho dele é mais conceituado, é mais visto no exterior do que no próprio Brasil. Nós temos Carmen Miranda, que foi uma grande referência para o Brasil. Claro que você Não conhece. nem eu era nascido, principalmente você, mas como você é um menino inteligente, menino curioso, menino estudioso, que envereda por outras vertentes, talvez alguém já tivesse me falado a respeito de Carmen Miranda. Nós temos também Milton Nascimento, que faz muito sucesso lá fora. Nós temos uma leva de pessoas que fazem sucesso lá fora. Mas eu compreendo todo esse lado seu. E a gente tem que respeitar. Uma outra curiosidade. Um caos anunciado. Acidentes com um cargueiro americano no aeroporto de Viracopos, é uma cidade de São Paulo. Na semana passada, revelou a fragilidade do sistema aéreo brasileiro. E como eu gosto de falar em curiosidade, no Brasil, o número de aeroportos que nós temos no Brasil... É o segundo maior do mundo. Não, tudo bem, o segundo maior do mundo. Como é o nome desse aeroporto que é o segundo maior do mundo? Já que você... Não, tô falando do segundo país com maior quantidade. Não? Quantidade em quê? Quantidade de aeroportos. Né? Mas na pesquisa, no que está escrito aqui, diz o seguinte: no Brasil, nós temos 121 aeroportos. No Brasil. Nos Estados Unidos, nós temos 544 aeroportos. De repente, você pode até ter certeza que é realmente o segundo maior aeroporto do Brasil. Nós sabemos que no Brasil nós temos o aeroporto de Guarulhos. Guarulhos talvez seja o segundo maior do mundo. Eu não tenho certeza absoluta. O Dalvos poderia me ajudar, o Felipe poderia me ajudar falando sobre isso. Eles são mais antenados. Mas, na verdade, o aeroporto dos Estados Unidos, que parece-me ser o Presidente Kennedy, que é o nome do aeroporto lá, é um aeroporto muito poderoso. Nós temos no Brasil o aeroporto de Guarulhos, que é também muito poderoso, sem esquecer que no Brasil também nós temos dois grandes aeroportos, que é o Tom Jobim, no Rio de Janeiro, e o Confins, em Belo Horizonte. Agora, no mesmo tema, eu queria dizer para todo o público que no Brasil, todos os dias decolam 7.900 voos por dia. Quer dizer, cada dia levanta voo 7.900 voos de todos os aeroportos no Brasil. Enquanto que nos Estados Unidos são 274 voos que são levantados em todos os Estados Unidos. Então, essas aí são curiosidades que durante as entrevistas que eu faço, eu costumo intercalar para poder a gente sair do entrevistado e entrar E outra coisa. E entrar em outra coisa. Muito bem. Ou uma propaganda. Você, como é que você se define? Como é que você se define quando você diz não se interessar pelas pessoas, e sim nas obras que elas fazem? Eu já lhe respondi essa pergunta, você já me perguntou isso. Não, eu perguntei com algumas diferenças. Só que você acha, porque tem perguntas tão parecidas. Como, por exemplo, nós temos manga de chupar, manga de farol e manga de camisa. As perguntas que eu fiz a você realmente são muito parecidas uma com as outras. Mas esse quebra-cabeça é para testar a sua inteligência. Não querendo dizer que você não tem inteligência. Você talvez seja mais inteligente do que eu. Mas, na verdade, a pergunta em si, que eu estou perguntando, diferencia um pouco daquilo que eu perguntei a você. Eu vou repetir a pergunta. Como é que você se define quando diz não se interessar pelas pessoas, e sim pela obra
pelas obras que elas fazem. Por que você diz isso? Isso é mais em relação a outros autores, a outras pessoas que fazem esse tipo de coisa. Como eu disse, eu admiro bastante a obra, porque meio que é tipo uma salvação da arte, sabe? E a arte, eu não sei quem, não lembro quem disse isso, mas as pessoas não ligam para a arte, mas para o dinheiro que ela vai dar, digamos assim. Mas a arte em si, ela não é vista. As obras das pessoas é como se fossem a arte, sabe? Assim. Esse livro aqui, Foi eu que fiz. esse livro aqui foi o Arthur que fez. Com eles aí, o livro do Arthur, ele fica empolgado com isso, porque realmente 13 anos de idade é uma coisa que marca muito a vida do ser humano, principalmente como ele tem essa vida poética, de escritor também. Então, tudo isso conta ponto, né? Vamos para uma outra pergunta. Também você diz que suas ideias mudarão com o tempo. Sim. Com isso eu quis dizer que não quer dizer que eu vá ficar sendo escritor por bastante tempo. Talvez a qualquer hora eu posso mudar minha opinião. Eu não sei ainda a faculdade e o trabalho que eu vou ter quando eu estiver adulto, porque eu acho que eu vou mudar isso, sabe? O tempo todo eu vou ficar pensando em coisas diferentes. E é isso que acontece na realidade. Eu não escolho uma coisa só, eu escolho várias coisas. Certo. Eu queria mandar alguns boa noites. Boa noite, todo especial. Boa noite pro meu amigo Raio, ele que tem um restaurante na rodoviária de Massapê. Segundo ele, é a quentinha mais barata, é a refeição mais barata de Massapê. E ele me pediu que eu falasse sobre isso. A quentinha dele custa apenas R$5. Eu acho que no Brasil todinho é difícil você encontrar uma cidade com quentinha tão barata. Então, boa noite para você, Raio. Que Deus ilumine sua mente e seu restaurante. Boa noite também para o meu amigo Mazin, que está nesse momento lá em Messejana. Boa noite também para o Felipe, que está nesse momento no seu edifício Poseidon, na praia de Camburi. E eu gostaria de dizer que logo estará surgindo em Massapê uma banda musical. Você já ouviu falar nessa banda? Não? Qual? Nasa Som. Uma banda que daqui para o final do ano ela estará abrilhantando os momentos de felicidade que as pessoas estarão visualizando e ouvindo a Nasa Som. Uma boa noite toda especial para o meu amigo Aldenes, grande parceiro que trabalha na Rádio Marques FM, o Jorge Costa, que trabalha também na Rádio Marques FM, Roberto Mendes Carneiro, os precursores, locutores de Massapê, e sei lá, vai ficar na história o trabalho do Roberto como locutor de Massapê. Aldenes Fernando também, boa noite toda especial para você que trabalha na Rádio Marques FM, que sempre que eu preciso de dar alguma notícia, o Aldenes me recebe com toda a educação e delicadeza. Também para o Caladinho, uma pessoa maravilhosa, inteligente, que trabalha na Rádio Marques FM. Vou fazer mais uma pergunta a você. Posso continuar perguntando a você? Pode. Você está gostando da entrevista? Você, quando chegou aqui, você estava com medo, preocupado? Ou não? Você estava toda à vontade? Estava à vontade quando eu cheguei aqui. As respostas que você está me dando, você em algum momento você se preocupa com a censura da sua mãe e do seu pai? Não.
Isso é ótimo. Você falou que sente muito prazer e vê muito terror pela internet. Fala um pouco desse prazer que você sente em ver muita coisa de terror nas redes sociais, na internet. Eu vejo isso, na verdade, não é toda hora, todo dia, como a maioria das pessoas pensa. Na verdade, eu vejo isso talvez 1 ou 2 vezes por semana, não sei. Porque geralmente a frequência do que mostra essas histórias de terror na internet, essas coisas. Então, não é uma coisa que eu faço o tempo todo, é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, mas que não é toda hora. Não é toda hora, não? Não. Eu queria mais uma vez falar, quem vai falar sobre o livro não sou eu, é você. Eu queria que você dissesse o nome do seu livro, eu vou colocar aqui mais uma vez, mas você vai dizer o nome do livro, por que você escreveu esse livro, pode ficar à vontade de você finalizar. Diga o nome do seu livro. Madness Scientist. O que significa isso? O cientista louco. O cientista louco. Qual é o conteúdo desse trabalho que você fez? Só para perguntar, mais ou menos atrapalhando, você leu o livro? Eu li. Ah, você leu? Eu li. Você leu o livro? Eu li. Raramente eu leio um livro, Ah, mas eu li o seu livro porque eu fiquei muito curioso. uhum. O contato que eu tive com você na sua casa me deixou muito curioso pela inteligência que você tem. Você me ofertou um livro, eu agradeço e li. Li o livro. Você gostou? Eu gostei, achei interessante, principalmente para a sua idade. Muito interessante mesmo. Você fala aqui que foi somente a Igreja Católica 6 vezes. Você tem 13 anos, só foi 6 vezes a Igreja Católica. Qual o motivo que levou a você, dizendo assim, quase que deletar o catolicismo? Poderia ser a Igreja Evangélica, poderia ser a Igreja Espírita, mas como nós estamos falando da Igreja Católica, você me falou que foi 6 vezes apenas da Igreja Católica. Gostaria que você desse uma explicação. Em primeiro lugar, isso não foi não é um negócio real, digamos assim. Eu não fui 6 vezes só para a igreja. Talvez eu tenha ido, sei lá, mais do que isso, umas 20 talvez. Mas com isso eu quero dizer que eu não vou muito para a igreja, sabe? Mas eu vou para a Crisma toda semana e eu faço as obrigações que o cristão tem que fazer. Não é que eu não gosto da religião, tá? É porque eu não faço mais esse tipo de coisa. Eu não ligo muito, digamos assim. Às vezes tem um motivo por que a gente não gosta de uma coisa. E você poderia ajudar o público a ser mais explícito. Por exemplo, vou te ajudar. O ritual da Igreja Católica, para você é monótono? Assim, sempre repetitivo, todas as vezes que você vai à igreja, e isso te afastou da igreja? Foi isso? Ou foi outras coisas que fez você se afastar da igreja? Não, na verdade eu não vou para a igreja na maioria das vezes, porque eu não me sinto interessado. Os seus pais dizem alguma coisa porque você sente esse desprezo pelo catolicismo? Eu não disse que eu sinto desprezo. Não é desprezo. Eu não estou dizendo que você disse. Pelas vezes que você foi à Igreja Católica, pelos 13 anos que você tem, é uma pergunta que eu estou fazendo para a gente compreender porque 13 anos com 6 vezes a Igreja Católica. Nós sabemos que todos os domingos
Não estou dizendo com isso que você deva ir à igreja católica. Isso poderia ser na parte espírita, evangélica, entendeu? Então, por quê? Todos os domingos há missas e as pessoas costumam ir aos domingos à igreja, como poderiam ir a uma igreja evangélica. Mas você até já respondeu. Eu acho que eu estou insistindo. Porque você não se sente estimulado a todos os domingos na igreja católica. Não é isso? É isso. Você falou também para mim que fica conectado mais ou menos 6 horas vendo jogos na internet e no celular. Já Nas redes sociais. Só jogos 6 horas por dia. O que é que você vê de tão interessante desses jogos? Eu acho que é o jeito que eu tenho de passar o tempo. Assim. Geralmente quando eu estou em casa eu não tenho muita coisa assim para fazer. Assim. Então eu tenho que arranjar uma coisa para fazer sempre. Sabe? E além dos jogos, não teria outras coisas para você enveredar? Tem, na verdade eu faço outras coisas também. Por exemplo? Eu fico assistindo série no Netflix. Eu no princípio falei de algumas manchetes daquilo que eu ia falar, e agora eu vou falar do mau humor. Você sabe o que é mau humor? Sei. Antes de tudo, o que é mau humor para você? É uma pessoa que acorda com raiva, uma pessoa que está com raiva. Você acha que essa pessoa que não só acorda com raiva, porque na verdade a pessoa mal-humorada, ela às vezes só quando acorda. Mas às vezes com o decorrer do dia. Decorrer do dia. Então, essas pessoas que vivem mal-humoradas 24 horas, o que é que você acha dessas pessoas? Mas eu já vou ler a matéria. É só que você explicasse, na sua opinião, uma pessoa que vive todos os dias mal-humorado, acorda mal-humorado, vai almoçar mal-humorado, janta mal-humorado, vai dormir mal-humorado. O que é que você acha do comportamento? O que é que se passa na mente de uma pessoa mal-humorada? O que eu acho? Eu acho que ela está tendo algum problema, porque ficar o tempo todo com raiva, mal-humorado, não é normal. Você acha que essa pessoa deveria procurar ajuda na área da saúde ou não? Não. Só acho que ela deve ter algum problema no decorrer do dia dela que faz ela ficar estressada. Mas você não acha que se ela procurasse ajuda na área da saúde, dos profissionais, você não acha que ela poderia entrar em sintonia e melhorar a qualidade de vida dela? Sim, mas só para melhorar também a qualidade de vida das pessoas que moram com ela? Sim, mas só se fosse um caso muito sério, a ponto de precisar de um psicólogo, de um remédio para a cabeça, de coisas do gênero. Mas se for um mau humor passageiro, não tem problema, né? Não muito. É isso que eu acho. Então eu vou ler a matéria. Livre-se do mau humor. O sentimento aumenta o risco para doenças cardiovasculares, reduz a imunidade e dificulta a concentração, entre outros prejuízos. Mas a ciência aponta os caminhos mais eficazes para combatê-lo. Estratégias para vencer o mau humor. As alternativas variam muito. Conheça as sugestões de neurologistas, psiquiátricos, psicólogos para enfrentar esse tipo de crise. As recomendações da neurociência são as seguintes. Nas primeiras horas após o despertar, há uma preponderância da porção emocional no cérebro e é mais fácil responder com raiva ou mau humor às situações que ameaçam o bem-estar. Segundo o neurologista Fernando Gomes Pinto, acionar outras áreas do cérebro é importantemente para evitar estas manifestações. Aí diz mais, os recursos da psicologia, conheça
alguns caminhos sugeridos pela psicologia. Ana Maria Rossi, presidente do ISMA-BR, para as pessoas que se reconhecem como mal-humoradas e querem mudar seu padrão de comportamento. Lembre-se, seu mau humor já virou doença. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha, nós estamos aqui com esse garoto, que é um garoto que se diz ser uma pessoa diferente, e nós não temos nada contra essa diferença que ele tem, pelo contrário. Você é muito inteligente e nós estamos aprendendo muito com você. Tá bom? Existe essa troca. Agora vamos para uma outra pergunta. Essa pergunta é muito intrigante. Tá nervoso? Não, só porque quando você disse intrigante, eu já vi que vai ter coisa. Muito bem. Eu acho que o público está gostando de você, sabia? Você acha? Você tem certeza? Olha como é que tá aí. As Olha lives. só, 8 pessoas. Oito não, muito mais. São quantas pessoas? Não. Eu queria que você lesse as pessoas que estão antenadas com a gente aí, começando lá de cima. Tá bom. Não precisa se mexer. Desculpa, não precisa. Porque não dá pra ver todo mundo. Não, é a partir desses aqui. Depois é outra história. Porque aí você pode desconectar o sistema. Vou falar aí, né? Pode. O João Neto, o Raimundo Araújo Neto, Já vou a falar. Raimundo Oliveira, Óceo Celo Silva, também entrou. Maiara Vasconcelos, Isso. Cécia Arcanjo, Deve ser da sua família. acho que é minha tia. Sua tia. É minha tia. Arthur, Deus te abençoe. Olha aí, ó. Vai, continua, tá legal. Jonadab Guilherme, Esse aí é o nosso Paul McCartney, é conhecido por Paul McCartney. ele é o quê? Ele é um grande contrabaixista. O nome dele é esse, mas é o apelido dele de Paul McCartney, porque... O cara é porque era uma pessoa, um artista dos Estados Unidos. Não, você não lembra quem é o Paul McCartney? Não sei quem é. Foi um dos 4 cavaleiros dos Beatles. Ah, tá. Os Beatles, ele era contrabaixista dos Beatles. Nós tínhamos o Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Então esse rapaz, o Jonathan Guilherme, né, que você acabou de ler, ele é um rapaz muito inteligente, ele toca numa banda gospel e toca muito bem contrabaixo, teclado, já veio até o programa aqui uma vez, e eu chamo ele de Paul McCartney, porque ele é uma pessoa que toca muito contrabaixo. E aí eu penso no Paul McCartney dos Beatles. O Joab também está ligado, que é o irmão dele, tá vendo aí, ó, Joab. Joab, obrigado aí, tá? Você está antenado no programa Luciano e seus convidados. A minha irmã, Maria Denise Carneiro, também está ligada no programa. Você conhece a Denise? Não sei quem é. Ela é minha irmã, tá bom? Está antenada no programa. Por falar em Denise, eu queria mandar uma boa noite também e dedicar esse programa, que eu já dediquei algumas vezes, e torno a dedicar as minhas 2 filhas maravilhosas, a Maria, que mora lá em Fortaleza. Queria mandar também uma boa noite para o Neto, que é o esposo dela, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho muita consideração. E mandar também uma boa noite e desejar muita felicidade para a Lídia, a minha filha. Então, Lídia Maria. Também, além da Denise, eu quero dedicar esse programa à sua filha, uma garota muito linda, a filha dela, você não sabe quem é, tá? Nayara. Mandar também um abraço todo especial para o Ricardo, que é o esposo da Denise, para o Mauro Lira, para a Lúcia, para a Tereza Mara, para a Franciana. Tudo é família, tudo é maravilhoso. E Samuel de Lima entrou agora no programa. Samuel, eu já lhe percebi bastante atrás de sua casa, de seu telefone, porque você tem muita história bonita para falar. E eu pretendo fazer uma entrevista com você, vou fazer com o Carlos Nascimento. Então, obrigado por você estar antenado no programa Luciano e seus convidados. Como eu estava falando para você, que eu ia falar
Eu ia fazer uma pergunta a você, muito intrigante. Você diz aqui, Hitler não deveria ter nascido. Por quê? Porque ele fez muita coisa errada na vida dele. O que foi que ele fez? Precisa responder? Precisa. Precisa responder. Pode responder. Ele matou 50 milhões de pessoas. Isso já é o suficiente para você. O que mais ele fez? Ele quebrou a Alemanha na crise. Não. Ele tentou consertar, mas não conseguiu. Ele perdeu a Segunda Guerra Mundial e fez vários outros países que não estavam quebrados ficarem mais quebrados ainda. Ele fez. Hitler, ele matou vários judeus nas câmaras de gás. Acho que no geral foi isso. Eu ia até falar com você a respeito disso que você falou mesmo. Ele matou. Você me disse o seguinte: Hitler não deveria ter nascido, porque foi um ditador militar, causou a Segunda Guerra Mundial e matou muita gente na cama de gás. Câmara de gás. Hitler é com H. Muito obrigado. Viu? Até professor você é. Tá vendo aí? Gostei, me corrigiu. Parabéns. Tá bom. Que ótimo. Então, olha, foi um prazer muito grande, Arthur, de conversar com você. Tá bom. Eu lembro quando eu estava merendando naquela lanchonete, né? Há uns 3 meses. Por aí. Aí a sua mãe disse assim: eu queria que você levasse meu filho para dar uma entrevista. Eu confesso a você que eu achava que para mim te trazer ao programa, eu teria que trazer uma outra pessoa, porque talvez esse tempo de 1 hora não ia dar para a gente dar conta, entende? Talvez não tivesse tanto assunto. Mas aí depois eu estive analisando e que as suas respostas que você me deu foram muito, muito curiosas. Eu pensei o seguinte: eu não vou levar ninguém, eu vou levar só o Arthur. Porque o Arthur tem pano para as mangas. O Arthur dá conta do recado. O Arthur vai ensinar muita gente muita coisa. E eu queria me despedir do grande público, agradecer a você pelo programa e queria que você, o microfone é todo seu, para você fazer suas despedidas, não precisa você pegar no microfone. O microfone é todo seu para você se despedir, mandar uma mensagem para o público, para essas crianças que têm a sua idade, que deveriam estar se preocupando com coisas mais sérias. Então eu gostaria que você falasse o que você quiser, porque nós só temos apenas 1 minuto para encerrar o nosso programa, porque toda a vida eu disse que o nosso horário aqui é britânico. Pode falar. Eu não sei o que dizer. Que coisa linda, você disse tudo. Agradeço. Muito obrigado pelo programa. Pronto, você disse tudo. E fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, Arthur, por você ter nos concedido essa entrevista maravilhosa. Tá? E na próxima segunda-feira eu estarei com uma pessoa muito importante que vai dar o que falar com você. Ferreirinha. Não, Ferreirinha já disse para ele. Portanto, boa noite, fiquem com Deus e até segunda-feira, às 7 horas, com o programa Luciano e meus convidados. Boa noite. Fiquem com Deus.